Oi pessoal, vamos começar então nosso Paty Insights dessa quinta-feira, dia 27/8. Gente, essa live Paty Insights, ela começou, né, foi uma ideia agora, nesse momento que a gente tá vivendo, né, pra gente estar perto das mulheres infinitas, das mulheres que usam as joias. E eu tô muito feliz porque eu nunca estive tão perto, né, das mulheres infinitas igual eu tô agora. Eu tô muito feliz com isso, né? E hoje aí, ó, a Dani acabou de chegar, a Dani Quintino foi uma das minhas alegrias do dia de hoje, que ela veio aqui no meu showroom. Eu gravei uns stories, mas eu não publiquei ainda, gente, porque eu tava terminando meus estudos aqui para esse papo de hoje, porque depois da minha live do Olho de Tigre, eu recebi umas mensagens, eu falei, meu Deus, peraí, vamos organizar isso tudo aqui, né, para que os conhecimentos que a gente possa seguir daqui para frente. Aí eu preferi usar esse tempo da quinta-feira para a gente não parar de falar de cada pedra na terça, porque, gente, tem hora que dá vontade de você fazer uma live por dia para falar das pedras mais rápido, porque são tantas pedras que eu fiquei pensando assim, nossa, se eu for ficar falando cada terça de uma pedra, isso aí não vai dar certo, né? Isso, eu vou ficar muito tempo, eu tô enlouquecida com isso, gente, enlouquecida. E tem sido maravilhoso esse tempo com todo mundo, né? Eu sei que agora as mulheres infinitas, né, tem pessoas que estão pondo as crianças para dormir, cada uma tem uma ocupação. Então eu sempre quero que quem puder estar aqui comigo ao vivo, eu vou amar, né? Mandando coraçãozinho, comentando. É muito bom, mas quem não tiver, gente, esse tempo nesse momento, veja depois, entende? Faz uma agendinha para você ver. Você pode ver também o vídeo no YouTube, que fica gravado no nosso canal Maré Infinito. E lá no YouTube tem uma técnica de você ver vídeo mais rápido. Então, se você acha que eu falo muito rápido para você, você pode ir lá e falar para mim falar mais devagar, tá? E se eu falo muito devagar, você pode acelerar. Então, assim, eu uso muito essa técnica de ver vídeo em 2x, 1x, 1,5, né? Por quê? Porque aí a gente vê mais coisa, mais conteúdo. Então, eu estudo muito assim hoje, né? Hoje em dia, né, eu falo que a pessoa só não sabe das coisas se ela não quiser, porque tá tudo no YouTube, entendeu? Tudo. Tanto que os jovens, você fala assim, aqui em casa é assim, ó, nós vamos fazer um festival de coxinha, por exemplo, que a gente tá com um plano de fazer um festival de coxinha, mas a gente quer fazer uma coxinha universal para todos os biotipos, com massa de mandioca. Aí a gente faz o quê? Vamos pesquisar e vamos descobrir. Ninguém tem medo, né, de falar eu sei fazer isso, porque a pessoa vai, estuda e se vira. Claro, gente, que coisas mais complexas exigem estudos mais complexos, né? Mas hoje eu quis falar muito dessa questão do verdadeiro poder das pedras, porque eu sinto que dá muita confusão, né? O que é esse poder que as pedras têm, de onde que ele vem, por que ele tem isso, né? E como que isso é feito, sabe? E onde que eu posso usar? Se pedra tem poder, cristal tem poder também? Qual que é a diferença dos dois? O que o quartzo tem de tão especial, né? E esse conhecimento, né? Tem quanto tempo? Como que é? Então é esse assunto que a gente vai falar hoje, né? É um assunto muito complexo. Eu vou tentar resumir ele de uma forma bem objetiva. Pra quê? Pra gente poder, né, gente, ficar sabida aí das pedras e acabar com essa confusão. Inclusive hoje, né, eu tive com o Elemar e uma coisa que eu falei muito com ele, né, porque, por exemplo, a joia, tem joia que tem pedra natural, tem joia que tem cristal. Qual que é o efeito disso no nosso corpo? Como que é? Então a gente tá querendo fazer uns experimentos, né, umas experiências para comprovar isso, né, na prática, sabe? Como que fica seu campo áureo, como que fica tudo isso, porque realmente tem um efeito fantástico, né? Todo o estímulo que você faz, entende? Para o seu ser, ele tem poder. Isso que eu quero que vocês entendam. O grande poder, na verdade, ele vem da nossa mente, do nosso acreditar, das nossas atitudes, né? Isso é muito lindo, isso. Então a gente tem sempre que lembrar que o grande poder que a gente tem, né? Deus já falou, né? Fala muito na Bíblia o quê? Que
que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E Deus fala o quê? Que nós podemos fazer coisas ainda maiores, né, do que Jesus fez, através do quê? Da nossa palavra. E ele fala que tudo que a gente pedir em nome de Jesus, ele vai ser feito. Então eu acho isso muito lindo, que aí você fala o verbo, né, a palavra. Então, gente, a gente vai falar do poder das pedras muito aqui, mas eu quero que você lembre que o grande poder que você é o grande poder, entendeu? Porque foi isso conferido a todo mundo. Então isso é muito importante. Não é porque você usa um colar que você vai ter um poder X ou um poder Y. Tudo isso são motivações que você tem. Agora, as pedras, né, em si, elas trazem funções realmente de poder, muito especiais, que são vinculadas à formação física e química dela, entende? Tanto que cada pedra tem um objetivo, tá? Isso tem um objetivo assim, tem uma forma de agir no seu corpo, de atuar terapeuticamente em você. Então, pra mim, uma coisa que eu achei muito importante, né, que a gente, na verdade, por exemplo, a gente fala, uma das mensagens que eu recebi, falava assim, não, Paty, porque é uma mistura de biotipologia com esoterismo, com muitas coisas. Então eu fui estudar, né, o significado dessas palavras, esoterismo, holístico. Gente, é muito complexo. E é muito complexo mesmo. E gira em torno de várias coisas, né? Só que o que eu vejo é que, na verdade, por exemplo, holístico, né, que tem um sentido assim meio de místico, não tem nada a ver com isso que a gente pensa, sabe? Tanto que eu vou ler umas definições para vocês aqui que eu achei muito legal. Porque tudo que tem a ver com cristal fala assim, centro de terapeuta holístico, né? Então o que é isso, né? Como que eu entendo isso? Porque muitas vezes a pessoa é de uma religião lá católica, evangélica, ela tem um preconceito com relação a esoterismo, com relação a isso e com relação ao poder das pedras, entendeu? Então é isso que eu quero que vocês entendam, como que a gente vai organizar esses conhecimentos todos, tá? Pra gente não ficar aí, tipo assim, com aquele samba do crioulo doido, sem saber direito o que tá falando. E eu vou falar pra vocês a minha experiência, porque eu sofria desse preconceito também. Então eu mantinha muita distância dessa parte. Todo mundo falava assim, fala aí pra que cada pedra é boa. Eu nunca, gente, quis falar. Nunca. O pessoal sempre me pediu, entendeu? Sempre me pediu, mas eu falava assim, não vou falar, entende? Ô, gente, eu quero falar oi pra Soraya, pra Laísa e o pessoal que chegou depois, tá? Eu não vou ficar muito assim, cortando por causa da edição do vídeo, tá? Mas eu tô de olho aí nos comentários e quero falar, tipo, muito obrigada por vocês estarem aqui me prestigiando. Gente, hoje eu larguei o suquinho pra um chazinho aqui de camomila, porque trouxe até uma garrafa aqui, quase que eu pensei em tomar um chimarrão, que eu ganhei uma colher de chimarrão, mas eu falei, não, chimarrão tem cafeína, eu vou tomar aqui um chazinho de camomila mesmo, porque a live, né, gente, não só a live, mas você estudar, né, você ter esse conhecimento, entendeu? Aí você fica fascinado, gente, você não quer parar de estudar. Tem hora que eu saio daqui que eu vou pro livro, vou pra internet para pesquisar mais e mais, entendeu? Porque realmente é um conhecimento assim muito vasto, né? E que a gente fica assim fascinado. Mas vamos aqui, ó. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é isso. E aí, gente, eu vou te falar como que acabou meu preconceito contra essa questão do poder das pedras. Porque, gente, para você entender que não é nada místico, não é nada dessas coisas esotéricas, não. Existe isso cientificamente, tanto que os nossos aparelhos eletrônicos, eles usam o quartzo, o poder das pedras. O relógio a quartzo, né, ele foi inventado pela Technics, instrumento dos Estados Unidos, não, do Japão, né, Technics, instrumento do Japão. Aí, quem era o grande fabricante eram os relógios suíços, que tinha aqueles relógios a corda, porque a grande desafio do relógio é medir o tempo, né? Fazer aquele marca-passo do segundo para medir o tempo,
entendeu? E os japoneses, né, eles descobriram que o quartzo, ele faz esse pulso. Não, muito legal. Então ele tem essa questão de ter um pulso que faz, através do estímulo elétrico, faz essa frequência, né, marcar o tempo certinho. Então, aí o quartzo, ele chegou primeiro aonde? Nos relógios, não foi? Depois é que foi surgindo a indústria eletrônica. E aí, gente, eu vi um artigo aqui, eu tentei pegar coisas, estudar muito científico, sair um pouco dessa questão, é porque a gente vê muita coisa na internet quando você pesquisa, você vê assim, nossa, essa pessoa aqui copiou e colou da outra lá, entendeu? Então eu vi que assim, que eu vou ter que fazer uma biblioteca para mim nova sobre esse assunto. Esse artigo aqui, ó, eu amei ele, e a coisa que mais me chamou atenção, esse artigo aqui, ele é do Centro Geológico, eu não imprimi a fonte dele, mas ele é do centro, aqui ó, Pércio de Moraes Branco, esse cara é muito entendido, gente, eu tô muito impressionada aqui ó, Dicionário de Mineralogia, tá vendo ó? Isso aqui, as bibliografias são aqui ó, 2008, 2007 e 2011. Então a gente vê que isso tudo é muito novo, né? Porque a tecnologia, todos esses chips microprocessadores, eles foram desenvolvendo de um tempo pra cá, né? Eu lembro quando surgiram os computadores portáteis, entendeu? Então a gente pensa nisso, então tudo isso foi feito dessa forma, desenvolvido do tempo pra cá. E aí, gente, eu fiquei muito impressionada aqui, ó, quer ver? Aí ele fala aqui de ritmo da eletrônica, porque tudo tem a ver com essas ondas vibratórias do quartzo, entendeu? E aí você fala, de onde que vem isso? De onde que vem esse poder? Tudo são os minerais, né? E vem daquela formação perfeita que ele tem, entendeu? Que foi feita através de milhões de anos. E o que eu achei mais incrível nesse meu estudo é o seguinte, que é a diferença de cristal e de vidro, gente, muito impressionante. E na verdade, essa diferença, ela vem, aqui ó, vou mostrar pra vocês aqui ó, ela vem da composição molecular, tá vendo aqui ó, olha aqui. O cristal, ele tem uma composição, olha aqui pra você ver, toda certinha. E o vidro, ele solidifica desorganizado. Por que ele faz isso, gente? Porque ele esfria rápido, entendeu? Então, o que acontece? O que define um cristal e um vidro? Que eu sempre quis fazer. Porque, na verdade, a composição deles, a base que é a sílica mesmo, entendeu? Só que o que faz a diferença dele é a organização molecular. Agora, na prática, a gente chama, né, as taças mesmo de cristal, elas são um vidro de ótima qualidade. Eu até trouxe aqui porque falou tanto em frequência harmônica, frequência do cristal, aí tem vários tipos de frequência que eu trouxe aqui, ó, essas taças de cristal, olha, que a gente fala, tá vendo? Só que essas taças de cristal, cada uma tem uma composição e uma forma que elas vão fazer um som, tá vendo? E elas, olha que interessante, eu pensei, será que essa aqui, ó, por exemplo, essa aqui é uma taça da Boemia, lá do Vale dos Cristais, olha. Tá vendo? Ela é pequenininha assim. Aí eu falei, não, vamos ver se essa aqui vai bater igual, ó. Mas só que essa daqui já é diferente, olha, ó. Porque a composição mineral dela é diferente. Aí, ó, essa aqui é do mesmo tipo, ó. Tá vendo que já tem o mesmo timbre? Porque é feito com a mesma matéria-prima. Então, eu quis provar isso aqui, gente, porque a forma com que usa a química, né? A mistura química delas, ela que vai mudar, né? É a qualidade. Aí, essa daqui, ó, é uma taça que ela tem mais durabilidade, ela tem mais chumbo, ó. Ela é muito forte essa aqui, ó. Olha o timbre dela, o som, como é que é diferente. E eles falam muito que quanto mais chumbo você coloca, tá? No cristal, mais ele tem essa qualidade. O cristal, ó, o principal componente dos dois é a areia ou a sílica, tá? Que é o CiO2. Os outros ingredientes é que variam, tá?
O vidro comum combina a sílida com óxido de sódio e óxido de cálcio e o óxido de alumínio. O cristal, você acresce a sílica, entendeu? Nele, que é o óxido de chumbo, entendeu? E aí, gente, aqui tá falando, né, que o vidro, o cristal, material utilizado para a fabricação de lustre, taças e copos mais refinados. E o cristal, propriamente dito, aquele tipo de mineral encontrado na natureza que abrange tanto o diamante quanto o quartzo. Então, o que a gente percebe, gente? Que o certo, né, na verdade, era a gente chamar de cristal esses e os outros de vidro, só que não é essa prática, tanto que o Vale dos Cristais na Tchecoslováquia, que produz esses cristais aqui e esses aqui, ó, esse aqui é um cristal da Preciosa, tá vendo? Eles chamam cristal, então usualmente é cristal, mas na prática eles não têm a mesma composição celular do quartzo. Aí é que vem a diferença. Essa energia, essa capacidade vibratória que tem, vem, né, desse cristal de quartzo, né, que também pode ser produzido sinteticamente, entendeu? Os japoneses produzem, então você consegue também fazer com que tenha usar na eletrônica quartzos sintéticos, que são as pedras sintéticas, entendeu? Que são feitas pelo homem. E isso tudo, gente, é muito complexo, por isso que sempre a gente tem que preocupar com a procedência e com o que a pessoa tá falando, que tá te vendendo aquilo, onde você tá comprando ou que você tá presenteando alguém. Por quê? Porque é muito difícil você ficar fazendo testes de laboratório para comprovar uma coisa ou outra, entendeu? Então, o que a gente sabe hoje, né, é que todos os minerais, né, eu até trouxe aqui, ó, do dicionário de mineralogia, o que é um mineral, tá? Eles são compostos químicos naturais, raramente elementos nativos, formados a partir de diversos processos físico-químicos que operam na crosta terrestre. A maioria esmagadora desses compostos ocorre no estado sólido e compõe as rochas, entende? O mineral que pode ser explorado economicamente, ele falando aqui que chama minério, e estudos demonstram que cada mineral é formado sob uma condição físico-química específica, ou seja, a uma determinada temperatura, pressão e concentração de elementos químicos, tá? Presentes no sistema. Então, por exemplo, eu trouxe esse aqui, ó. Esse aqui é um quartzo lá da mina do Cruzeiro, que ele tem o lítio, tá vendo? Vocês não ficam tomando lítio, não tem terapia do lítio? Pois é, o lítio é esse aqui, ó. Entendeu? Então, muitas indústrias farmacêuticas, elas usam os minerais, entendeu? Então, o poder das pedras, ele vem o quê? Nós somos formados por minerais, né? Aqui no Museu de Minas e Metais, aqui em Belo Horizonte, quem tiver aqui, gente, não deixa de visitar. Lá tem uma balança onde que você fica em cima dela e o que acontece, entendeu? Você lá te dá, assim que estiver aberto aqui, eu vou lá para vocês verem. Eu já fui algumas vezes, aliás, eu amo aquele museu. O Museu de Minas e Metais, ele te dá a composição toda de minerais que tem no seu corpo, de ferro, de cálcio, não é assim? Então, é esse o grande poder, porque isso tudo, ó, ele atua com o nosso organismo, entendeu? E aí, gente, eu quero contar para vocês por que eu descobri esse poder das pedras e como que isso, onde que começou isso e o que me despertou, tá? Então, vocês sabem assim, ó, o ano passado, em 2019, mais ou menos em maio, eu comecei a fazer um tratamento com o acupunturista da Geni. Ele ia me equilibrar meu organismo por uns objetivos pessoais lá que eu tinha e tal. E aí eu conheci o Gabriel, que ele é acupunturista de acupuntura coreana, tá? É uma outra escola muito diferente da japonesa e da chinesa também. Todas usam o mesmo princípio da medicina tradicional chinesa, né? E aí com o Gabriel eu fui descobrindo, né? A Luísa foi, o Lucas foi, e eu fui descobrindo meu corpo, e ele fazia uns trabalhos com ímã na gente.
E o tempo inteiro que ele fazia com o ímã, ele falava, olha, o quartzo. Eu falava, como assim o quartzo? Ele, não, o quartzo é igual o ímã, o quartzo tem muita energia. E aquilo foi me despertando. Aí eu falei assim, gente, como assim, né, o quartzo? O que acontece, entendeu? Por quê? E aí, eu fui apaixonando tanto pela acupuntura, porque aquela acupuntura do Gabriel me fazia tão bem, que eu fui, né, me interessando por esse assunto. Aí, em setembro de 2019, eu comecei a estudar acupuntura aqui no Instituto Imã, né, Incis Imã, aqui em Belo Horizonte. E aí, gente, o que acontece? Eu até trouxe aqui pra vocês verem, olha, esse aqui, ó, eu ganhei da minha tia Soraya, tá vendo? É o mapa aqui, ó, da acupuntura, tá vendo, ó? Porque você tem canais de energia no seu corpo, tá? Aqui não vai dar pra vocês verem direito, mas olha só pra você ver, você pode digitar aí no Google, canais de energia da acupuntura, que você vai achar. Tá vendo aqui, ó? Aí você tem o canal do fígado, do pulmão, de tudo isso, entendeu? Então, eu fui estudando esses canais de energia e quando eu entrei na acupuntura, uma das coisas que me motivou muito foi a minha dieta biotipologia, porque ela é baseada na medicina tradicional chinesa. E aí, eu tenho um grupo de estudo e eu me sentia muito assim... as pessoas falavam as coisas, não, porque o fígado é o da raiva, o pulmonar tem o triplo aquecedor, não tão desenvolvido. Então o que acontece? Eu comecei a falar, não, gente, eu preciso ser mais sabida nessa área, e fui estudar. E aí eu falei assim, gente, como é que descobriram esses canais de energia? Como que é isso? A agulha? Como que a pessoa fica dando uma agulhada em você? E tudo isso foi muito curioso pra mim. Então... Eu falava assim, como assim? Aí eu descobri, né, que esse estudo veio de 5.000 anos, do livro do Imperador Amarelo, que eram os registros que ele fazia sobre o tratamento que o médico dele cuidava dele, entendeu? E aí, quando eu fui ter a minha aula de pontos 1 e 2, tá? Que eu fui pegar os canais, gente, eu saí da sala toda escrita, que ele foi falando, aqui é o canal, aqui é o canal do pulmão, aí você vinha seguindo. Entendeu? Aqui é o fígado, você vinha seguindo. Gente, eu fui pirando. E aqui eu via mesmo que tinha o canal e tem uns furinhos. Que agora que eu fiz o curso com o Elemar Sábado, eu descobri que esses pontos de acupuntura, eles são micro chakras que a gente tem, entendeu? E aí o Gabriel sempre falando aquilo comigo, né? Sempre falando aquilo comigo. Aí eu, porque é o quarto. Aí, sempre tive, né, a TM, que é essa tensão mandibular, assim, e eu fui levar a Luísa lá depois de um tempo. O Gabriel já não estava atendendo, ele estava muito ocupado com pacientes mais graves e tal, e eu estava indo no Alex, que já é um acupunturista de medicina chinesa. E o Alex, ele é massoterapeuta, mexe nesse fantástico, gente. Eu fiz terapia com ele uns 6 meses, assim. Aí agora eu tô nos cristais, mas ele tá lá, depois ele me fez bem demais. E aí ele manipulava minha mandíbula, mas com massoterapia. E o Gabriel, que já era outra escola, ele pôs, o dia que eu fui lá, um iminha. E ele pôs um imã aqui na minha orelha e me deu uma dor, que eu falei, que é isso? Como pode? E aí eu peguei e falei assim, nossa, que é isso? E ele foi soltando, gente, soltou tudo aqui em mim. E a acupuntura, ela atua assim, né? Você com um conjunto de agulhas, entendeu? Simplesmente você equilibra toda. É impressionante, tá? Impressionante. Tá. Aí isso aconteceu. Aí quando chegou no Dia das Mães esse ano, o que aconteceu comigo? Já era quarentena e o nosso cachorro, o Antônio, eu deixei o portão aberto uma hora que eu tinha ido ali no bar da frente e o Antônio saiu. Aí eu entrei pelo portão da garagem porque o Rafa, o pastor da minha igreja, tinha vindo me trazer um presentinho do Dia das Mães. E eu entrei por aqui, larguei o portãozinho aberto. Gente, o Antônio saiu e uma mulher começa a gritar na rua. Ele não fez nada com ela, não, só assustou, né? E tal. Gente, eu tomei um susto. E aí eu sei que naquele papo ali eu acordei de manhã com meu maxilar com uma dor impressionante. Aí eu falei assim, o que eu vou fazer? Domingo, né? Quem vai cuidar de mim? Não tem como ligar para o Alex, não tem como ligar para o Gabriel, não tem como eu ligar para ninguém. O que eu vou fazer? Falei, eu vou subir lá em cima e vou pegar uns quartos.
O Gabriel falou que quartzo melhora. Gente, peguei umas pedrinhas de quartzo, eu nem trouxe. Essa aqui é do dia, ó, mas não foi essa que eu pus na minha orelha, não. Mas essa aqui, desde esse dia, tá no meu quarto. Gente, pus a pedrinha aqui na minha orelha, aqui, mas me deu a mesma dor. E foi... eu sei que eu dormi. E acordei assim, ótimo. Depois desse dia, gente, eu comecei a fazer o quê? A realmente experimentar as pedras, né? E aí eu comecei a dormir nas pedras e comecei a fazer experiência com quartzo, com jade. Eu trouxe até esse aqui, ó. Esse aqui é que fica lá no meu quarto, ó. Tá vendo? Olha. Eu tenho uma gaveta já. Essa semana eu falei do olho de tigre na terça-feira, né? E eu já levei uns fios e foi legal demais esse negócio de você dormir em cima do fio de olho de tigre. Foi muito bom. Porque fala que ele solta nódulos. Pulmonar, eu sou pulmonar. Meu órgão forte é o pulmão e meu órgão fraco é o fígado. Fígado é ligado com músculos e tendões. Então, eu tenho muita tendência a ter nódulos porque o meu fígado é fraco, tá? Então, por isso, assim, que eu quase não bebo, tomo muito chá de boldo, tudo pra compensar. E aí, gente, vou contar pra vocês. Eu peguei e dormi nos olhos de tigre. Gente, eu tô impressionada, me fez muito bem, tá? E aquele dia, o dia que eu fui estudar a pedra da semana passada, foi o citrino, eu vi essa pedra aqui, ó, que inclusive eu vou falar dela na próxima terça-feira, que é a Unakita, ou Unakite também, que a gente chama em inglês, né, mas em português é a Unakita. E ela tem assim, ó, com várias cores, tá vendo, ó? E essa pedra aqui, ó, onde que eu estudei, falava essa questão de eu pôr ela é a mais impressionante. Ela é a mais impressionante, porque eu ponho ela aqui na minha testa, ó, a testa suga mesmo, ó. É claro assim que não dá pra mim também, porque ela é uma pedra grande, tá vendo, ó? Mas ela fica aqui, na hora que você põe aqui, e eu tava estudando com o Elemar, aí você fala, isso aqui é algo espiritual, místico, né? Quando você via alguém assim, você achava que a pessoa era mística, né? Tipo um feiticeiro, alguma coisa assim, nada disso, gente. Isso aqui é um canal de energia que estimula a glândula timo. Não, a timo é aqui. Aqui é a timo e aqui é a... agora eu não vou lembrar. A timo é aqui, ó, que é o chakra cardíaco, entendeu? Então, você acha que, isso aqui, por que isso aqui vai estimular a sua visão, estimular seu foco, a sua percepção? Entende? Não é nada espiritual, não, gente. É isso que vocês têm que entender. É algo energético. As funções bioquímicas do seu cérebro vão ser ativadas e vão despertar essas funções através do que, gente? Dos elementos físicos e químicos que tem em cada pedra. Então, se eu colocar o Unakita aqui, eu vou ter um tipo de reação química por causa da formação dela, dos elementos químicos dela, porque o nosso corpo é estimulado dessa forma através da energia. Agora, se eu colocar uma obsidiana, olha, gente, a obsidiana é outra, ó, ela tem muito poder, essa gruda mesmo. É impressionante, olha aqui, ó. Fica uma pedra aqui, ó. Essa aqui dá até pra me descer a cabeça, ó. E o olho de tigre, né? Só que essa aqui do olho de tigre é enorme, ó. Ela também puxa, ó. Tá vendo? Aí você fala assim, qual que é a diferença do olho de tigre, qual que é a diferença do obsidiana e da Unakita? A composição delas. Entendeu? Eu vou contar depois, eu vou organizar tudo de cada uma. Eu preciso parar uma hora e escrever isso. Falei que eu tenho que sumir aqui. Tô treinando muito os meninos aqui pra mim ficar muito focada nisso, tá? Pra gente poder desenvolver isso. Então, gente, é isso que é importante demais. Aí uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é o seguinte, ó. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho um quartzo, tá vendo? Ó, com vários canudos aqui que não ficou uma formação perfeita, nem do quartzo, nem dos canudos de turmalina. Por quê, gente? Por causa das condições de temperatura, pressão e dos elementos químicos, entendeu? Então aqui, ó, o que acontece? Esse cristalzinho aqui fofo, olha, eu ganhei da Beatriz Neves quando a gente foi fazer o curso sábado. Tá vendo que, olha por que esse cristal aqui é dessa forma e esse aqui, ele é grande. Esse aqui, eu tive uma pressão baixa, tá? Então, ele formou pedras maiores. E esse aqui foi uma pressão mais alta.
Você acredita? Aí ele forma os cristais menores. Então, essas condições de temperatura, pressão e elementos químicos é o que vai diferenciar uma pedra da outra, tá? Aí eu quero mostrar para vocês, aqui, ó. Aqui, olha, aqui tem as frequências, cara. A frequência fundamental, segunda harmônica e terceira harmônica que faz os pulsos do computador, gente. Olha aqui, ó. Olha que legal as frequências que cada estímulo vai dar para fazer o seu computador funcionar. Aí eu quero mostrar isso aqui, gente. Olha que incrível. É uma pedra de cristal desenhada, tá vendo? Cada corte que você tem no cristal, ele vai produzir um efeito lá na eletrônica diferente de acordo com o corte dele. Então, por isso que a gente fala que até os cristais, a gente tem que programar eles, até as pedras. E igual eu tava falando para vocês, as pessoas que trabalham com a pedra, elas têm um respeito por elas incrível, né? O Elemar mesmo fala, olha, quando você pegar numa pedra, você lembra, tudo ali vai ficar gravado, gente, tudo que você fizer. Por isso, que eu até fiz uma pergunta para Marcinha e para Soraya, que os japamalas não podem ser compartilhados. Por quê? Os japamalas, eles têm a memória da pessoa ali, entende? Ele tem as intenções, a memória, então as suas joias de pedra, elas não devem ser compartilhadas. E eu não sabia disso. Depois da ideia do Lucas de compartilhar japamalas que a gente foi estudar, que a gente descobriu isso, entendeu? E a gente assimilando as coisas, a gente vai o quê? Entendendo melhor, essa visão toda. E aí a gente começa a pensar melhor nas coisas, tá? Então, por exemplo, é igual, antes de eu falar desse japamala, só terminar aqui que eu vou guardar minhas pedrinhas. Olha, é o que eu falei. Eu tenho aqui 2 pedras, nós já falamos delas e as lives delas estão lá no YouTube. Quem quiser ver, pode ir lá ver. A do quartzo é da Jade. Não sei se a do quartzo tá lá não, depois eu vou conferir. O quartzo é a Jade. O quartzo, gente, ele é uma pedra de estímulo energético, Ela transmuta energia, ela te estimula, Ela tem uma vibração forte. A Jade, ela te acalma. Ela vai te... Até porque isso aqui é como se fosse um amplificador, Ele, através do estímulo, ele amplifica a energia. E a Jade não. Ela vai fazer a energia reduzir e você ficar mais calmo. Isso aqui é muito legal. Então, por exemplo, esse aqui é um japamala que a gente tem, A gente tem 3 japamalas aqui. Aí tem as questões, tá? Que é o japamala azul, o verde, tá? E a gente tem esse aqui que é o ultraviolet, que é o roxo. De ametistas e jades. Então, gente, cada um aqui vai ter uma propriedade. Aí a pessoa tem que saber exatamente, o que ela tá precisando naquele momento. E uma coisa que você que você precisa muito, Inclusive eu vou ver se eu faço mais japamalas de jade, porque o japamala de água marinha, a gente não tem água marinha. E a água marinha é um custo muito elevado, Esse aqui mesmo é o japamala que ele ficou num custo muito, muito alto, apesar de ser de jade, porque ele tem as ametistas e umas jades muito especiais, tá? Olha que lindo. Aí esse aqui, ó, é aquele chakra, que é justamente o daqui, ó. Pegar um livrinho dos chakras aqui, ó, pra mim consultar, que eu ainda não decorei, não. Achei. Olha. Tá vendo, ó? Cada pedra, aí a pessoa às vezes ela vê isso aqui e fala, isso aqui é místico, isso aqui, não quer, não, gente, isso aqui é energia, entende? E eu, hoje eu fiz um teste com o Elemar que foi incrível, tá? Porque ele faz uma foto da minha áurea e a minha cor tá justamente no azul e tá numa cor super índico aqui, que é aquela que ela fala muito dessa questão minha da comunicação, tá? E esse meu chakra aqui, ó, até o que a gente fala que é o do olho de tigre,
ele tá assim ao máximo. Por quê? Porque eu tô fazendo meus exercícios de restauração. Entendeu? Então, olha só para você ver. Então, isso aqui, gente, é fantástico. E aí, eles são formas que a gente tem, né? No caso aqui isso aqui é muito da parte do indiano, né? Que eu estudei todas as filosofias orientais. E os canais de acupuntura são dos chineses. Então, os indianos falam muito de chakras. E eles falam de cada chakra atuando numa glândula, né? Do seu sistema hormonal. Isso aí é incrível. E os chineses, eles já olham muito mais os seus órgãos. Eles não olham tanto as glândulas, entende? Então, são várias formas. E o que eu achei mais legal quando eu estava estudando o que é holístico, né? Porque não tem nada a ver com essa coisa de místico, tá? Ele, na verdade, ele integra tudo. E ele respeita todas as crenças, todas as religiões. E ele só entende que não tem como separar o homem da natureza, que tudo é uma coisa só. E ele cria pontes entre o conhecimento. E aí eu fiquei pensando muito nisso, como que isso é bonito, né, gente? Porque pensa nisso. Eu falo que alguns erros que a gente tinha na nossa cultura aqui do brasileiro é o seguinte: a gente cresceu falando assim, olha, política, religião e time de futebol a gente não se discute. Então, muitas vezes, quando você encontra uma pessoa que tem uma religião diferente da sua, né, que tem um posicionamento político diferente do seu, o que você faz? Você não conversa com ele. Ah, não, ali não é pra mim. Aí, o que a gente faz? A gente limita o nosso conhecimento e a gente fica conversando simplesmente a mesma coisa com as mesmas pessoas e a gente não entra em confronto de ideias, de conhecimento e não cresce, tá? Então a gente tem que se abrir, gente, para o novo e experimentar. E isso é uma grande diferença do Oriente e do Ocidente, né? Quando a gente fala o mapa tá na frente, né? Você fala que o Oriente tá lá, mas para vocês é ao contrário, né? Porque nós aqui somos extremamente racionais e eles no Oriente, eles são extremamente intuitivos. Então, eles não questionam, eles observam, sentem e registram o que acontece. Eles não querem saber o porquê, eles sabem assim, ó, se você estimular tal combinação de pontos, isso aqui vai acontecer. Por que eles falam isso? Porque fizeram várias vezes e comprovaram. Como o que eu fiz, né? Quando eu tive a minha dor, eu fui lá, peguei o conhecimento que o Gabriel falou para mim, a prática que eu tinha de acupuntura, o conhecimento, tudo que eu tinha, e fiz o quê? Pus uma pedrinha aqui. Eu questionei, falei, por que eu vou pôr, o que essa pedra faz, qual que é o poder que ela tem? Não, eu pus. E o que fez? Curou minha dor. Porque ela estimulou ali, desobstruiu alguma área, curou, entendeu? Então, a gente já sabe comprovadamente, e a pedra a gente sabe até cientificamente. Eu estou muito impressionada com o tanto de conteúdo que tem sobre o cristal, sobre as funções energéticas dele, né? Eu descobri que a gente tem 2 escolas de terapias, de terapeutas assim, de cura com cristais, que uma que chama litoterapia e a outra cristaloterapia, entendeu? Isso é um novo estudo que eu vou ter que fazer, né? E eu vou contar tudo para vocês desse meu garimpo aí no universo das pedras, né? Que assim, é fascinante, entendeu? Então, e eu tô indo nessa linha, por quê? Porque eu quero experimentar. O Elemar me contou, gente, que ele já fez um curso com uma inglesa que ela cura tumores usando o cristal. Aí tem um jeito de pegar, assim, não esse, tem que ser os biterminados, que são um cristal biterminado, é igual esse aqui, eu não tenho, eu tô vendo que eu vou ter que ampliar minha coleção de cristais, eu tô querendo ir lá em Curvelo, até ver isso lá, onde que tem umas lojinhas de cristal. Eu lembro quando eu fui fazer feira na Espanha em 2005, eu fui lá, comprei um tanto de pedra, lá em Curvelo. Quase só saí daqui carregando pedra, gente, uma coisa sem noção. Era minha primeira feira fora, sabe? E eu cheguei lá e fiz um encarte assim, pôr no Ouro Preto, com aquelas coisas coloniais. Eu tinha ido na época na Europa, só na Bélgica uma época. Eu não tinha ido na Espanha, não tinha ido na Itália, na França ainda não. Só tinha ido na Bélgica e na Alemanha.
Aí chega eu lá em Madrid para fazer a feira, gente, que aquelas pedrinhas, eu chego lá, o que tem de loja de minerais lá, nós somos bobinhos aqui, gente, as nossas pedras vão todas embora. Eles lá já descobriram isso há muito tempo, lá toda esquina tem uma loja de minerais. Minerais, eles usam mesmo para funções terapêuticas, energéticas, de equilíbrio, porque eles sabem do poder das pedras que vem de onde? Da formação dele, né? Dentro da crosta terrestre, por variações de temperatura e pressão e da formação de elementos químicos, entende? Então, isso é fantástico, né? Aí eu fico pensando, aí eu fui, né, e chega lá, tem aqueles prédios daquela arquitetura que tem aqui em Ouro Preto, lá tem prédios que são 10 vezes maior. Quem é a gente? Tudo aqui é tão pequeno, né? Tão pequeno, entendeu? Perto de lá, mas fui lá, né, depois, aí fiz um tanto de pedra, mas eu tenho uma coleção de pedras brasileiras que tem no museu, não tem mais essas pedras, essas joias dessa época que eu fiz pra Europa, gente, que foi fantástico. Gente, aí a Marcinha, ela vai falar do Japamala pra gente, tá? Mas eu quero só passar pra vocês algumas coisas que ela já conversou, por quê? E porque o que acontece, o Japamala, ela falou o seguinte, que é uma tradição que tem oriental, não falou se é budista, é do Oriente, todos eles usam. Ela falou que ia pegar esses conceitos, dar uma repassada para depois fazer um vídeo bem legal pra gente. Então a pessoa, ela fala assim, entoar, né? Então você fala assim, por exemplo, eu vou mudar daqui da maré. Então eu já tô pensando onde que eu vou, como que eu vou, eu quero mudar para um lugar, né? Para mim ter um sucesso no lugar, eu quero estar bem, eu quero ter uma vida com qualidade, eu quero tudo isso que você vai entoando aqui, ó. O que acontece? São 108 vezes, que é um número cabalístico, que é o 9, né, que você vai repetir. Então, eu quero mudar, quero ir para uma sede nova, eu quero levar as pedras para perto das minhas clientes. Tô bolando alto, gente, meu showroom vai ser totalmente diferente quando eu mudar. Tudo isso, né? Eu quero ter uma vida próspera, quero meus filhos, né? Tudo que eu fizer aqui, as pedras estão guardando essa memória, tá? Então, qualquer ação que eu tiver, qualquer momento de conflito, de dúvida, que eu pegar no meu Japamala, imediatamente as minhas células, elas vão trazer tudo aquilo que eu, com a minha intenção, coloquei aqui, né? Aí o pessoal fala muito, né? Ah, isso aí é não sei quem, místico. Gente, não é. É físico, né? Aí tu fala assim, não vem com esse trem de física quântica, não, né? A pessoa vê lá o experimento das fendas, né? Da fenda dupla. E aí? E a gente sabe que a nossa vida é assim, né? Se você tiver a intenção, aquilo lá vai, né, crescer, vai proliferar. Entendeu? Esse aqui é um Japamala de jades, pirinite, ágata e essa pedrinha aqui que eu acho que é uma jasper. Essa jasper pintadinha. Esse aqui é um de ametistas, né? Ele tem vários ametistas e tem as jades. Essas jades mais violetas aqui são jades aqui, ó, ametista. Peraí. Ou não, então os cristais, então, ó, uma ametista aqui, outra ametista, tem vários ametistas, tá vendo aqui, ó? Várias ametistas. E essa aqui é uma ametista que marca o início dele, que seria o mesmo desse aqui, ó. Aquele ali eu quis fazer dessa forma, sem a franjinha. Entendeu? Então, pessoal, eu fiquei pensando, depois de estudar tudo isso, eu peguei as minhas joias lá. Então, é claro, né? Eu tenho esse aqui que é um conjunto, né? Que ele tem o quartzo. Então a gente já sabe, o quartzo é incrível, né? A gente tem o quartzo aqui, ó. Eu fiquei pensando, né? Como que é a energia que traz essa pedra? Qual que é a diferença dessa peça aqui, tá? Que eu tô pondo aqui, pra essa daqui, ó. Que é só um cristal, entendeu? Então, assim, essa peça aqui, olha, vamos ver, ó. São 2 brincos aqui e o pingente, tá? Então vamos fazer um exercício aqui, um raciocínio. Então eu tenho aqui uma pedra aqui que é natural, um quartzo, ela tem uma composição química e eu sei que ela tem aquela, se ela é cristal, tá?
ele é turvo e é cristal. E esse aqui é limpo e não é cristal. Olha que loucura, não é loucura? Agora, esse aqui é um símbolo que eu fiz, né, que parece um unicórnio e tudo. E aí, qual é o impacto disso em você, né? Então, esse aqui, os dois você tem o impacto do acessório, né, que vai te dar identidade, vai atuar na sua autoestima, você vai estar ali se destacando, né, se impondo na sociedade com um posicionamento através de tudo aquilo que você é, do jeito que você veste, das suas atitudes, né? Todo mundo. Você chega lá, igual hoje eu tava almoçando. Aí eu tava lá conversando com o Pedro. Ele tem um estúdio aqui, um menino super legal, com cabelo todo rastafari, ele é do universo da música. Ele tem todo um lifestyle e ele tem um visual que é para aquele universo, entende? E eu, como que eu sou? Sou uma designer, eu não vou chegar aqui, né, gente, com um chinelinho, pode crer e tal, não vou, porque não é do meu universo, entendeu? Então, cada um usa o acessório para se posicionar. Aí a pedra, ela traz as funções energéticas que ela tem, né, da formação dela. E o cristal traz as funções só estéticas. Então, o que eu acho importante de você entender nisso tudo, né, para concluir, que eu acho que é a grande conclusão, por exemplo, eu tenho uma turmalina, igual eu tava vendo hoje, né, que as esmeraldas, eu achei super interessante, que as esmeraldas, eu não sabia disso, né, aqui no Brasil tem uma lei que você pode pagar dívidas em banco com esmeraldas, eu não sabia, eu descobri isso hoje, elas são moeda, são reserva de valor sim. Aí eles estavam falando como que ser o investimento numa esmeralda bruta e lapidada, qual que é a valorização disso, entendeu? Eu não sabia. Então, as pedras, elas têm toda essa diferença, né? Eu tenho essa taça aqui, ó, ela tem um valor dela. Aí eu tenho uma outra taça aqui que é da Preciosa, ó, vou até pegar ela aqui. Olha aqui, gente, essa aqui, ó, pra vocês verem. Ah, já até saiu o ourinho dela, tem tanto tempo. Olha, ela é uma taça muito mais trabalhada. Aqui ela tem a questão do design, do trabalho dela, tá vendo? É cristal, ó, olha que potência, mas cada uma tem o seu valor. Então, as pedras, ela tem o poder dela, ele varia de várias dimensões. Ela tem esse poder terapêutico, tem o poder de energia, tem o poder de compra, como moeda de troca, tá? Como também reserva de valor, entendeu? Aí qual pedra tem aquela reserva de valor e qual não é, entende? Por exemplo, isso aqui eu tenho, ela tem um valor, né, como design, ela tem um valor terapêutico, ela atua na sua vida de várias formas, entendeu? Então, quando você tem um cristal Swarovski, por exemplo, ó, tá aqui, ó, eu trouxe alguns para vocês verem. Tá vendo? Olha a lapidação dele. Olha o tamanho dessa pedra, a complexidade dessa lapidação, tá vendo? Ela tem o valor dela, mas ela não tem o poder energético. O cristal Swarovski, ele pode ser mais caro que uma pedra natural. Talvez ele seja mais caro que essa pedra aqui, ó. Entendeu? Esse aqui, ó. Por quê? Por causa que questões relativas à composição dele, à marca dele. Só que esse aqui, ó, eu até trouxe esse aqui, gente, olha essa peça aqui, tava esquecendo de mostrar. Esses aqui que eram os anéis que eu tava usando, olha que lindo que é, ó. Vira uma joia linda. Se você for ver, é uma joia que pode até ser mais impactante, né? Tem brilho, tem cor, entende? Talvez ela até tenha um poder de troca maior, mas ele não vai ter esse poder terapêutico que o quartzo tem, né? Por exemplo, essa joia aqui, ó, ela tem um significado lindo. Eu fiz esse conjuntinho pra mim aqui, que eu amei esse composê. Essa joia aqui, ela é inspirada, gente, no monumento da Praça do Papa aqui em BH. Olha que lindo. Olha isso, gente. É lindo, gente. É assim, ó. O triângulo que aponta para cima significa a fé dos homens em Deus. O triângulo que aponta para baixo significa a energia de Deus atuando nos homens. E o retângulo que une os dois triângulos significa o equilíbrio entre as duas forças. Gente,
Quando você usa uma joia dessa, qual que é o poder que ela tem? Disso, do que você acredita, da sua intenção. Também tem o poder de você estar super bem vestida, você tá super, né, fantástica. Isso aí vai impactar onde? No seu bem-estar, no seu desempenho, entende? Então, qual joia que é a mais poderosa? Uma de Swarovski, uma de cristal ou uma de quartzo? Entende? Qual? Vai depender, gente, de você, do seu momento. Por isso que você tem que ver, entendeu? O que? A sua intenção. E observar o efeito. Fazer dessa forma, que tudo isso tem em você. Aí eu peguei, gente, raciocinando, eu falei assim, gente, e esse brinco aqui? Nós temos aqui quartzo verde, quartzo rosa e turquesa. Qual é o efeito dele? Eu tô assim, gente, eu olho para uma joia que antes eu via só estética nela, agora eu não vejo, eu vejo as funções energéticas também. Então é um caminho novo, né, que a gente está descobrindo juntas. E eu fico muito feliz por você estar aqui. Vou agradecer todo mundo aí que chegou, que pôde ficar um pouquinho. Eu sei que muitas vezes uma live, né, não é no horário assim que vocês podem, mas todos os vídeos estão gravados lá no YouTube. Viu, Stefânia, que você chegou no finalzinho, a Belle, minha querida amiga da biotipologia, que eu quero ter muito tempo. Ah, tô vendo a live da Belle sobre temperamentos. Então, é lindo, né? Eu tô adorando, gente. Eu tô numa descoberta sobre todas essas áreas do conhecimento, né? A Laís também, todo mundo, né, gente? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, gente, do assunto, tá? Da forma que eu abordei. Se tiver alguma dúvida, qualquer sugestão, se não concordar com uma coisa que eu falei, manda, comenta aí, fica à vontade. Eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar aberto, gente, para essa experiência, né? Da gente contrapor, da gente ter aquela discussão dialética que o Platão propunha, para você chegar no nível superior do conhecimento. Pessoal, boa noite para vocês e vamos viver intensamente, gente, esse poder das pedras que é bom demais. Eu tô me sentindo renovada. Beijo! Tchau, gente!